Hoje a nossa meditação será um pouco diferente, apesar de que eu não vou deixar de lado o caráter positivo dela em algum momento. Mas, como a proposta é iniciarmos o solo com o solo filho, obviamente não poderíamos deixar para trás alguns aspectos históricos, alguns aspectos também culturais e algumas reflexões que precisamos fazer não só de tempos antigos, mas também do nosso tempo. Mas obviamente não dá para falar de algo que impactou tanto a igreja e a fez retornar às Escrituras sem tocar nas Escrituras. Então eu peço que você, após a leitura, não feche sua Bíblia, mantenha ela aberta, Marcos 16, 15, 16, porque chegaremos lá. Isso será brevemente. O texto nos diz o seguinte: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, aqui, por mais que nós estejamos acostumados a ouvir esse texto como base para pregações evangelísticas, para treinamentos do projeto missionário, nós estamos aqui diante de um texto que fala de fé. A gente vai perceber isso com o passar do tempo, mas esse texto fala muito de fé. E não foi tanta surpresa assim quando, meditando em casa, eu tive essa direção de Deus de meditar hoje em cima do texto do Evangelho. É fato que normalmente escutamos muito mais textos de Paulo falando sobre fé. Lemos um que não é de Paulo, Hebreus 11, fala a definição de fé. Mas não temos como colocar simplesmente esses textos que já são clássicos sem começar a, de fato, escrutinar toda a palavra e ver que ela fala em muitos outros locais sobre a fé. E como se tem falado da fé de maneira controversa nos tempos atuais. Se alguém deposita a sua confiança no valor monetário que repousa na sua conta bancária, essa pessoa tem fé. Se ela põe a sua confiança na influência e na posição social que tem, ela também tem fé. Se ela põe a sua confiança nas representações esculturais de antigos homens reputados como santos, ou em outros apetrechos dos mais variados que supostamente foram ungidos, ela também tem fé. Fé, muitas vezes acreditando que a solução dos seus dilemas e conflitos está em si mesma, na sua força interior. Isso é fé, mas é fé ingênua, não é fé genuína. Aí está a grande diferença da fé falada hoje em muitos arraiais e na fé que nós aprendemos desde crianças ou desde o dia que Cristo nos chamou. Fé ingênua, aquela que acha que pela própria força, pelos quesitos histórico-culturais, pelas inúmeras discussões filosóficas, eu posso chegar a uma resolução da minha vida, dos dilemas da minha vida, dos problemas que me assolam, daquilo que me tira o sono. A fé que precisamos ter é genuína e é a que se refere ao texto da carta aos Hebreus que foi lido essa noite. Capítulo 11, versículos 1 a 3. Voltemos ao texto da carta aos Hebreus. Deixa aí marcado o texto do Evangelho de Marcos, mas passemos a leitura da carta aos Hebreus, do 11, 1 a 3. O texto nos fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, daquilo que ansiamos, daquilo que o nosso coração deseja.
Aquilo que nosso coração precisa é a certeza daquilo que esperamos, sabemos que vai chegar. E a prova das coisas que nós não vemos, nós sabemos que vai chegar mesmo que nós não estejamos contemplando hoje com os nossos olhos. Mas sabemos que aquilo que colocou fé no nosso coração vai chegar. E ele diz no versículo 2: pois foi por meio dela, por meio dessa fé que os antigos receberam bom testemunho. Foi vivendo por fé que os antigos foram reputados como homens santos, como mulheres santas, como pessoas que seguiam os passos de um homem que tinha habitado a terra, chamado Jesus, que não usurpou a condição de ser Deus, mas se esvaziou, se humilhou na condição de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O bom testemunho vem dessa fé que nos é colocada no coração. O bom testemunho vem dessa fé que nos faz viver de maneira diferente, que é fruto de uma nova criatura, de uma nova criação. Não somos o remendo de uma criação velha. Fomos refeitos do começo até o fim. E o versículo 3 diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Deus não precisou daquela parede para se manifestar. Deus não precisou de que eu surgisse para se manifestar e se revelar aos homens. Tudo o que foi feito não foi feito de algo que era visível. É muito fácil eu dizer que vou agora, a partir da estrutura que tem aqui, separar dessa parte anterior ao culto para cá e fazer uma sala. É só levantar uma parede de algo que já está existente. Eu estou vendo aqui uma possibilidade de formar uma sala de pequena largura, de grande comprimento, que pode servir para muitas coisas. Mas eu vejo algo formado, eu vejo as possibilidades. Deus não precisou de algo formado e não precisou pensar em possibilidades. Ele tinha tudo pronto, mesmo que a gente não visse nada. Dessa maneira a gente enxerga que não dá para entender, muitas vezes, com certas questões de lógica, como tudo veio a acontecer. Porque Deus não trabalha com a lógica humana, a lógica matemática, não existe isso para Deus. A gente começa a perceber isso quando começa a estudar a Trindade. Essa matemática é bem diferente. Mas precisamos de fé para acreditar que, de fato, não existia nada disso. E foi ele que fez tudo. Foi ele que trouxe à existência o que não havia. Diferente do que muitas vezes se escuta, Deus não abre porta onde não tem parede. Para que a gente vai precisar de porta onde não tem parede? Deus faz a parede e faz a porta. E com a parede e a porta, temos utilidade para elas. Deus é extremamente poderoso, mas não usa o seu poder em vão. Abrir porta onde não tem parede seria usar o poder em vão. Essa fé também traz uma certa racionalidade para a gente. Ela faz com que a gente entenda, tendo essa fé no coração, entenda em quem você crê, você sabe. Por que você crê, você também sabe. O que ele fez para que você o adorasse, você também o sabe. Tudo nós sabemos. Não estamos aqui enganados ou não estamos dando um tiro no escuro ou dando um salto no abismo. Essa fé é concreta, a fé no Salvador das nossas almas. A reforma se deu pela propagação do Evangelho. E a essência desse Evangelho não tem nada a ver com o nosso testemunho pessoal. Por mais que o texto de Hebreus traga aqui nos versículos 4 em diante muitos testemunhos pessoais,
Pessoas que pela fé conseguiram bom testemunho e alcançaram enormes obras. O Evangelho tem a ver com a pessoa e a obra de Cristo. O bom testemunho dos antigos foi alcançado através da pregação desse conteúdo. Você não veio a crer porque você escutou falar que, por exemplo, Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim, que é o que diz o versículo 4, parte A. O que fez você ter fé no coração foi a pregação do Evangelho. Foi a pregação de que Jesus Cristo subiu à cruz do Calvário, verteu seu sangue para que você tivesse vida. Isso impacta muito a gente. Isso traz para a gente um senso de constrangimento, porque ninguém tinha esse merecimento. Ele não fez porque viu que éramos bons, que provavelmente anos após serviríamos a Ele com integridade. Ele fez isso porque Ele é misericordioso, porque tinha um plano eterno, perfeito, para que isso fosse concretizado. E Ele em momento algum hesitou, mas levou a conter. Os antigos alcançaram um bom testemunho, chegaram a ter vida cristã de fato, de verdade, através da pregação desse conteúdo. A obra redentora de Cristo é apropriada e aplicada na vida do pecador. Nós recebemos os benefícios da sua morte, da sua perfeita justiça e o poder de sua ressurreição pela fé e pela fé somente. E quando tratamos do sola fide, talvez a melhor forma é falando da justificação pela fé somente. Daí que, se você der uma olhada rápida no seu boletim, a indicação do livro é a justificação pela fé somente. O livro que eu tive a oportunidade de ler uns 3 anos atrás. Você vai ter o vislumbre de inúmeros autores, inclusive que eu vou citar daqui a pouco. Enquanto uns creem nessa antiga doutrina da graça, outros vão depositar sua salvação no fato de terem fé no sacrifício de Jesus Cristo e mais alguma coisa. Esse é o problema. Temos justificação pela fé somente, porque o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas, porque o seu sangue vertido teve valor absoluto. E a fé que temos deve ser também absoluta dele. Não tem espaço para mais alguma coisa, não existem acessórios à fé cristã. Dependemos apenas de Cristo para sermos salvos. Não é Cristo mais obras, não é fé mais caridade. Por mais que a sua Bíblia, se for revista e corrigida, vai trazer caridade no capítulo 13 de Coríntios. Mas a caridade ali está querendo dizer o amor. E o amor é fruto, é consequência, não é causa. Precisamos observar essa realidade, trazer de volta, se a gente esqueceu, da justificação pela fé somente. R.C. Sproul, em uma de suas pregações sobre esse tema, diz que se nós passássemos 1 hora sem a justificação pela fé, nós lidaremos com densas trevas e não conheceríamos a Deus. Se você não fala sobre justificação pela fé, ou se você tira essa parte da Bíblia, sobrará pouca coisa. Deus é conhecido através da pregação desse tema, e nós somos salvos a partir desse tema. Salvos pela graça, mediante a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Para ser salvo, para ter vida e essa vida ter bom testemunho, bom impacto, transformação de vidas a partir da pregação e de sua própria vida, é necessário ter fé. Por que é tão importante essa doutrina? Porque é uma doutrina central do Evangelho. Se você conhece alguém que diz que não crê na justificação pela fé somente, tem sérias dúvidas quanto à salvação eterna dessa pessoa. Mas como é que você pode dizer que eu vou julgar a salvação de alguém?
pelo que ela falou. Ela não crê na justificação pela fé somente, ela acha que precisa de alguma coisa a mais. Mas será que a gente precisa de mais alguma coisa? Se já temos Cristo, seu sangue, seu perdão, sua misericórdia, sua graça, sua cruz? Não precisamos de mais nada, precisamos apenas dobrar os nossos joelhos e agradecer por tão grande bênção. Dobrar nossas cabeças resignados e dizer: Senhor, faz do jeito que Tu queres. Conduz a minha vida, porque ela é Tua, porque foi o Senhor quem deu, foi o Senhor que resgatou essa vida que estava perdida, foi o Senhor que sustentou até hoje e sustentará até o fim. É o Senhor que me garante a vida eterna, então não preciso de mais nada. Essa doutrina nos mostra mais uma vez, nos humilha, nos mostra quem nós éramos. Se alguém precisa ser justificado, é porque errou. Se eu dou minhas justificativas, alguma coisa eu fiz de errado. Do menor ao maior. Mostra quem nós éramos e em quem Deus nos transformou. Pelo seu poder, pela sua atuação. Essa doutrina dá glória a Deus, a quem de fato deve receber a glória. E nos motiva a servir a Ele com alegria. Nos motiva a servir a Ele com inteireza de coração. Se eu não preciso de outra coisa, a não ser a graça de Deus, meu coração não deve ter outra motivação, a não ser louvar ao Senhor. Mas essa doutrina também nos faz por vezes ser politicamente incorretos, principalmente nessa época que tudo é politicamente correto, menos a palavra de Deus, porque ela não é política, ela é divina, porque ela não precisa ser correta, ela é a verdade. Às vezes a gente se torna politicamente correto porque a gente defende que em nós nada é suficiente para a salvação. Isso é uma lança no peito de quem se arroga alguma coisa. Você pode ser o que quiser ser, o que você alcançar ser na terra. Em você nada é suficiente para que sua alma possa estar eternamente com Deus. Nada do que nós temos nas mãos pode justificar os nossos erros diante de Deus. Essa doutrina também diz que a salvação foi provida por Deus, que nos enviou o seu Filho para morrer em lugar dos eleitos. Isso também é politicamente incorreto, porque parece que Deus faz uma separação das pessoas, e o texto diz que Deus não faz acepção de pessoas. De fato não faz. Deus trata com todos de uma forma muito especial. Deus ama a sua criação, mas escolheu para ficar perto dele pela eternidade apenas aqueles que recebem o seu Filho como sendo de fato filho dele, como sendo o unigênito Filho do Pai, que veio até aqui, que se entregou por nós, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Morrendo em lugar desses, ele levou sobre si os pecados, imputou sobre cada um destes a sua perfeita justiça. Somos pecadores, de fato, até hoje. Provavelmente hoje já pecamos, ou por ignorância, ou por irresponsabilidade, mas somos pecadores que agora são justificados, pecadores que não vão mais para o inferno. Só lembrar de Romanos 8, quando você estiver pensando que perdeu sua salvação: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a justificação traz isso para nós. É um ato de uma vez por todas, não é algo que precisa ser renovado. Segundo o seu carro, você renova todo ano. Todos os anos o seu plano de saúde renova e sobe preço.
A justificação de Cristo não tem reajuste de preço, porque o preço foi pago na cruz. E não precisa ser renovado todos os anos, porque é eterno, é de uma vez por todas. Não existe nada que nos faça agora precisar de uma nova justificação. Por mais sujos que pensamos estar, lembremos que Ele já nos lavou. Nada há que nos tire essa certeza. Nada há que nos coloque de volta no lugar da condenação. Porque fomos justificados pela fé. Fé que foi dada por Ele. Fé nele mesmo. O ego humano quer ouvir que se trata de alguém especial. É muito bom escutar: olha, você é tão especial. E não há nada de ruim de que você escute de alguém que você é de fato especial. Mas em que sentido você é especial? Você é especial porque fez numerosas e grandiosas obras para conseguir se salvar? Não somos especiais porque construímos alguma coisa para apresentar diante de Deus e Ele dizer que somos especiais e aí sim nos receber de braços abertos. Sabe o que nos torna especiais? É saber que foi Ele quem nos fez e dele somos. Salmo 100, versículo 3. O que nos faz especiais, o que há de especial em nós, não são as boas obras que nós praticamos, mas o fato de ter Cristo morrido em substituição a nós. Somos o povo por quem Ele morreu. É um impacto muito grande quando você lê o livro de um homem por quem Cristo morreu. Mas é uma alegria muito grande quando você diz: eu estou aqui no meio. Saiba que você está no meio por conta de algo fantástico. Fé. Eu coloco fé no seu coração que você crê nas palavras que Ele pronunciou, você crê nas ordenanças que precisam ser cumpridas e que Ele estabeleceu na sua palavra. Você crê que o sacrifício dele foi por você também. Há uma certeza no seu coração, um alívio na sua alma, sabendo que você não vai ficar eternamente com o diabo e seus acertos, mas vai ficar com o Senhor e seus santos anjos. Assim como Paulo expõe aos Gálatas, capítulo 1, versículo 10, falando sobre isso, nós não tentamos agradar os homens, mas honrar o único digno de honra. Com esse discurso não buscamos a aprovação de ouvintes, mas o convencimento de homens e mulheres, idosos e crianças, através da ação do Espírito Santo pela pregação do Evangelho. É isso que precisamos. Existe um modo natural pelo qual Deus se utiliza para salvar os seus, para incutir fé no coração. É esse modo que o texto que lemos vai nos tratar, vai nos trazer daqui a pouco. Mas, historicamente, nós passamos por inúmeros momentos em que perdemos de vista que, de fato, a justificação é só pela fé somente. Não precisamos de outras coisas. Não quero aqui fazer qualquer colocação que venha a ofender qualquer pessoa que seja. Mas não posso ser desonesto quanto à história que temos. A Igreja de Roma colocou, não só na Idade Média, mas hoje ainda, coloca que a justificação, ou seja, a outorga dos benefícios da morte e ressurreição de Cristo, são apropriados pelo fiel a partir do sacramento do batismo. Nós enxergamos o batismo também como sacramento. Ele é a Santa Ceia do Senhor. E aí eles dizem que no batismo a graça da justificação é infundida na alma daquele que o recebe, até que, ou ao menos que, ele cometa um pecado mortal. Veja, o conceito que se traz é que você recebe no momento de seu batismo, e devemos entender que o batismo é bem anterior ao nosso. Fui batizado aos 18 anos. Se estivesse na Igreja Católica, teria sido batizado 18 anos antes.
Então, no momento em que você recebe aquele batismo, você recebe também a graça da justificação. Mas somente até o momento que você cometa um pecado mortal. Bom, nós temos essas classificações de pecado. E muitas vezes elas não são somente próprias da Igreja de Roma, mas também nossa. Em alguns locais escutamos muito isso. Existem pecados que são considerados muito piores do que outros. Se lêssemos no livro Pecados e Pecadinhos, saberíamos que de fato existem graus de punição diferenciados para determinados pecados. De fato, alguns pecados são realmente mais hediondos contra Deus do que outros. Porém, aqui nós temos um conserto desse conceito. Diz que se alguém perder a sua justificação, pode reavê-la. De que forma? Cristo vai descer de novo, morrer de novo para essa pessoa? Obviamente que não. Seria muito mais absurdo do que o que eles dizem aqui. Mas eles dizem que você pode reaver essa justificação por meio de outro sacramento, a penitência. Só que a penitência envolveria também a confissão de pecados e a contrição. Aí nós enxergamos o seguinte: aqui eu preciso de algumas considerações para que a gente não saia daqui com uma visão um pouco equivocada. A primeira delas é que a Igreja Católica não prega salvação por obras, mas por fé. Não se espante, é fato. Só que é fé, mas as obras de satisfação da justiça de Deus. Ou seja, você vai fazer alguma coisa para satisfazer a justiça de Deus. Nós entendemos que Cristo satisfez a justiça do Pai. Cantamos isso várias vezes aqui. Quando cantamos só em Jesus confiarei, temos a real noção de que Ele pagou por nós e de que Ele satisfez a justiça do Pai. Segundo ponto, a Igreja Católica sempre repudiou a salvação exclusivamente por obras, sem a graça, ou chamado puro pelagianismo. Isso aí ela não pode levar sobre si. Se você observar os concílios de Cartago 412, Éfeso 431 e Orange 529, você vai ver isso. No segundo concílio de Orange, inclusive o semi-pelagianismo foi condenado. Mas, em terceiro lugar, a questão é que, mesmo crendo que a fé é necessária à justificação do pecador, Roma não a vê como um elemento suficiente. Esse é o ponto. Mesmo ensinando fé na salvação de um perdido, é fé mais alguma coisa. O erro está aí, o equívoco está aí. Principalmente quando você coloca que a justificação pode ser perdida. Se a justificação é perdida, uma vez perdida, a salvação também é perdida. Uma vez a salvação perdida, como reavê-la? Se chicoteando? Passando dias e dias de jejum? Orando sem cessar? Pedindo perdão dos seus pecados? Subindo mais alto um monte, repetindo determinadas coisas? Não. A justificação não se perde, porque a salvação também não se perde. Se não perde, não tem o que reaver. Você já tem e aí estará, até o dia que ele voltar. Certeza de salvação é isso que temos com a doutrina da justificação pela fé somente. Certeza, concretude. Não há nada de ninguém que nos separe do amor de Deus, da salvação que Ele mesmo nos deu. E o que nós vemos em Marcos 16, 15, 16? Qual o meio natural que ele se utiliza
para colocar essa fé no nosso coração. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Pregação do Evangelho. Inúmeros relatos existem de pessoas que, na linguagem popular, se converteram. Eu prefiro foram convertidos. É Cristo quem nos converte, é o Espírito Santo quem nos convence. Mas, utilizando a linguagem de alguns, as pessoas se converteram num belo dia andando pelas ruas e acharam um folheto jogado. E dizem: eu não preciso da pregação do Evangelho para me converter. Engano seu. Se você achou um folheto no meio da rua, a pregação foi feita. Talvez não foi verbalizada, mas foi feita, porque a palavra estava ali. Agora você não vai nunca escutar, e se escutar, rejeite, porque nem é bíblico nem é real. Se alguém disser: eu estava no meio da rua, dei uma topada na frente do banco, me converti. Não existe. Topada leva você para frente, só o corpo. Mas o que leva você para frente, espiritualmente, pessoalmente, profissionalmente, na sua vida familiar, é a palavra de Deus. Essa daí você só encontra no local. Está aqui. Eu não encontro em outro local. Algumas pessoas podem dizer: eu me converti escutando um hino, a palavra do Senhor sendo pregada. Eu li o testemunho de uma pessoa e me senti incomodado a ir para a igreja. Palavra do Senhor sendo pregada, porque aquele testemunho pode ter sido, de fato, de alguém que colocou sua vida diante de Deus. E tudo que fez para dar glória a Deus. Os antigos, pela fé, alcançaram com testemunho. Problema nenhum com isso. Mas precisamos entender que o meio usual de Deus para convencimento dos pecadores e alcance das almas daqueles que jaziam no inferno é a pregação do Evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Parênteses, mesmo sabendo que nem todas elas se dobrarão diante do Senhor. Porque a gente não é dessa lista. Hoje eu estou cheio de rodas. Você sabe que nem todo mundo vai ser salvo. Você sabe que nem todo mundo vai dizer: Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Você sabe que nem todo mundo vai se dobrar aqui nesse altar e vai dizer: eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Mas você tem que pregar. Ele não disse: se puder, se tiver tempo, vão pelo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Não, ele disse: vão. Ah, mas isso aqui é para os discípulos. Nós somos discípulos do Senhor, somos aprendizes dele. Ele é o nosso mestre. Essa ordem é nossa também. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aquelas que você gosta, aquelas que você não suporta. Aí é que você precisa ouvir do Evangelho quando você não suporta uma pessoa. E ela precisa também. E você é quem conhece o Evangelho. E é você quem tem que pregar. Versículo 15. Terminado, nós vamos para o versículo 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A pergunta é: o sacramento é decisivo para a minha salvação? É o batismo que me coloca nas portas dos céus? Quem crê e for batizado será salvo. Está vendo aí? Tem que ser batizado. E pode até surgir a pergunta na cabeça de alguém novo convertido, ou de alguém que está sendo discipulado: se eu morrer hoje sem me batizar, será que eu vou para o céu? A gente precisa ter um entendimento correto de cada texto, de cada ordem do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo. Primeiro veio crer, depois veio o batismo. Mas quem não crê será condenado.
Ele não fala que quem não crê não será batizado. Nós estamos diante de um texto que diz que mesmo que você não seja batizado, mas você tenha a fé, você está em Cristo. Você está firmado nele, guardado por ele, terá vida eterna. Se você morreu hoje, mesmo sem ter sido batizado, mas você confessou o Senhor como seu Salvador, descanse. Agora, se você não creu, não descanse. Porque o que vai ficar faltando para você não é simplesmente o batismo. Você será condenado. É o que o texto diz. Quem não crer será condenado. Por que eu disse que esse texto fala de fé? Porque quando fala em crer, fé, se você tem fé e se uniu a uma igreja local, você está fazendo um bom proveito da sua vida cristã. Até porque aquele que já faz parte da igreja invisível, não faz o menor sentido que não faça parte da igreja visível. Mas aquele que não tem fé, não faz parte da igreja invisível, automaticamente não sentirá o menor amor pela igreja visível, pela noiva do Senhor. E se não temos amor pelo Senhor e nem por sua noiva, como entraremos no reino dos céus? Precisamos de fé no sacrifício dele, fé na sua palavra, para que não sejamos condenados. Aqui nós enxergamos que o sacramento não é o ponto decisivo, fazendo esse estudo comparativo, que é decisivo para nós, é o ato de crer, é ter fé na obra redentora do Filho. Enxergamos em Efésios, estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor, pelo muito amor com que nos amou, nos vivificou com Cristo. Isso é decisivo para a nossa vida. Essa maravilhosa graça e a maravilhosa misericórdia do Senhor manifestada na cruz do Calvário. O caminho presente nas Escrituras e usado por Deus para alcançar a salvação dos seus é esse: pregação do Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, a regeneração pelo Espírito Santo, a fé no sacrifício de Cristo que nos proveu a justificação, um ato forense manifestado uma vez por todas, e a santificação progressiva, diária e constante como reflexo da salvação. Fora isso, não é Bíblia. Fora isso, é nada. Fora isso, nem outro evangelho é. Porque nós só temos uma boa nova de salvação, aquela que anuncia que Jesus Cristo é o Senhor e o Redentor das nossas vidas. Só existe um evangelho, e esse evangelho é internalizado pela fé nele mesmo, dada por ele mesmo, a fim de que nós nos curvemos e louvemos a ele mesmo. Tudo veio dele e é para ele. Calvino diz que todo pecado é mortal, no sentido de que merece ser punido com a morte, mas nenhum pecado é mortal, no sentido de que não pode destruir a justificação que foi conquistada por Cristo para você. Entende isso? Percebe que se estivéssemos apartados de Cristo, todo pecado seria para nossa condenação, mas porque fomos justificados pela fé nele, nenhum pecado é mais para nossa condenação. Por conta disso a gente não vive pecando. Justamente uma das grandes evidências da nossa salvação é a luta contra esse pecado. Sermos muitas vezes pessoas que erram, mas que não se conformam com o erro. Nós não nos conformamos com esse mundo porque tivemos a nossa mente renovada pela palavra de Deus.
e nos mostra que Ele se sacrificou para que a gente tivesse essa vida, que deve ser vivida de maneira santa e irrepreensível na sua presença. A justificação pela fé somente nos dá a garantia, a certeza de que a nossa salvação não pode e não será perdida. Não caia nesse ponto. Não se desespere, não enlouqueça quando alguém disser que você pode perder a salvação por conta de algum pecado que você fez. Não dê ouvidos ao nosso inimigo quando ele quiser jogar no nosso rosto o que fizemos em um passado mais distante. A gente pode ter sido muita coisa lá atrás. A gente pode ter cometido os mais variados erros lá atrás. Mas até na sua morte, Jesus Cristo lembrou do ladrão da cruz e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele é o que transforma alcoólatras, ladrões, assassinos, prostitutas, desamparados, descrentes, zombadores, escarnecedores, ateus. Fé no seu nome é o que transforma, é o que justifica, é o que impulsiona para a santificação. Não perdemos isso. O nosso penhor é o Senhor. Maior preço não poderia ser pago, maior amor não poderia ter sido demonstrado, maior graça não poderia ter sido ofertada. Conservemos a doutrina da justificação somente pela fé. Nos curvemos diante de Deus e agradeçamos pelo dom da vida. Que Ele nos abençoe e nos proteja todos os dias, pelo seu grande amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Louvado seja o Senhor.